Olá, sou o professor Alexandre Pinto e vou trabalhar com vocês aqui no Universo Júris a disciplina de legislação penal extravagante, mais especificamente a parte que trata dos juizados especiais criminais, a lei de tortura e também a lei que trabalha os crimes de preconceito, certo? Hoje nós vamos iniciar aqui com vocês a parte de juizados especiais criminais. Então, aqui vocês vão começar a trabalhar comigo exatamente aqui a ideia de que o juizado especial foi instituído pela própria Constituição de 88. O artigo 98 da Constituição trabalha da seguinte forma: a União, no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação ou julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei. E aí o que é que vocês percebem? A transação, certo? Vai ser trabalhada principalmente, por quê? Porque trata-se de uma justiça consensual e lembrando também a questão das infrações penais de menor potencial ofensivo, que nós vamos discuti-las todas aqui quando nós formos trabalhar o próprio juizado. O que é importante que vocês têm que lembrar? Nossa Constituição de 88 e a lei dos juizados especiais só entrou em vigor em 96. A lei é 9.099 de 1995, teve a vacatio legis e somente no início de 96 nós tivemos a implantação da lei 9.099. A ideia é o quê? A ideia era pegar diversos crimes e principalmente as contravenções penais. Por incrível que pareça, nós ainda temos contravenções penais. Apesar de nós não presenciarmos praticamente mais situações de processos em si que se trabalham as contravenções penais, mas nós ainda as temos. E por conta disso, você tem essa possibilidade de se utilizar do juizado especial. Então aqui o que é que a gente vai ter em mente? Nós vamos trabalhar a ideia de que o objetivo principal dessa lei do juizado qual era? A questão da conciliação, o julgamento e inclusive a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, certo? Aí lembrem todos, quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? São aquelas cuja pena máxima vai até 2 anos. Mais de 2 anos já deixa de ser infração penal de menor potencial ofensivo. Então, o que é que você tem que perceber nesse caso? Que você trabalhando a infração penal de menor potencial ofensivo, vai na lei de contravenção penal, é infração penal de menor potencial ofensivo. E se por acaso aquele crime a ele for aplicada uma pena máxima de 2 anos, aí sim você também tem outra situação que configura uma infração penal de menor potencial ofensivo. Se vocês perceberem, a lei no início, ela tinha a ideia que a infração penal de menor potencial ofensivo era apenas crimes cuja pena máxima de 1 ano, mas nós tivemos uma modificação com a lei 10.259 em relação aos juizados especiais federais e a partir daí passou-se a ter como parâmetro para a lei dos juizados especiais e a infração penal de menor potencial ofensivo a questão da pena máxima de 2 anos, certo? Então, vocês vão aqui ver os objetivos dessa aplicação. São 2, basicamente. Primeiro, a ideia de que, o que é que você vai trabalhar aqui? Você vai trabalhar a ideia de que, eu já estou aqui, pronto, aqui é rápido. Então, você vai ter a questão da reparação do dano, que é a conciliação em si, certo? Porque o que é que havia? O que é que se discutia muito? Se discutia que nessa relação que havia no direito penal, praticamente só existia o promotor, o juiz e o acusado. À vítima não era dada a importância que ela deveria ter. À vítima não se trabalhava a ideia de que ela poderia, de alguma forma, intervir e essa intervenção da vítima poderia
ser trabalhada até para a questão da reparação do dano. Quando se sabe que na sentença penal, o juiz ele já deve trabalhar com a possibilidade de dizer a reparação do dano vai ser de tanto, de acordo com o prejuízo que a vítima teve. Então, o que é que nós vamos entender e trabalhar aqui no juizado especial? É, de repente, o ingresso da vítima nesse palco, nessa cena processual. Aí a vítima vai ter que dizer o quê? Se concorda com aquela composição dos danos. E essa composição dos danos, caso se trate de ação penal pública condicionada à representação, ou então ação penal privada, você vai ter o quê? Você vai ter uma extinção da punibilidade com a devida homologação desse acordo, dessa composição, que é feita juntamente na audiência preliminar com o juiz e o juiz homologa. O outro objetivo quanto à aplicação é exatamente a questão da pena não privativa de liberdade. Nós que trabalhamos no direito penal e no processo penal, nós temos já a ideia de que a prisão, ela por si, não é a pena ideal. O que nós temos que ter em mente é o quê? Que a impunidade ela se combate com penas, mas nem sempre com pena privativa de liberdade. Você tem que trabalhar penas diferentes. E a ideia do juizado especial é exatamente essa, trazer para o direito penal a possibilidade de aplicação de penas diferenciadas, penas pecuniárias, prestação de serviço, que muitas vezes se torna bem mais efetivo e traz mais retorno à sociedade do que propriamente você ter a ideia de uma pena de prisão. A pena de prisão, como se sabe, ela vai ter o quê? Tem um custo muito alto e acaba não havendo aquele retorno à sociedade em virtude daquele cumprimento de pena por parte do acusado, certo? Então, você percebe logo que essa lei trouxe em seu bojo as medidas despenalizadoras. E basicamente nós temos 3 medidas despenalizadoras, certo? A composição dos danos civis, a transação penal, como vocês podem perceber aqui pelo slide, certo? A composição dos danos civis, aqui, a transação penal, a suspensão condicional do processo. E temos outra situação que não é despenalizadora, mas acaba tendo sua repercussão, que é exatamente a questão da prisão em flagrante, que não será imposta nesse caso. Então, o que é que nós podemos dizer aqui? Por que que essas 3 situações, da composição dos danos civis, da transação penal e da suspensão condicional do processo, tem esse aspecto de medida despenalizadora? Vamos lá. Se eu tenho uma ação penal privada ou uma ação penal pública condicionada à representação, havendo a composição dos danos civis, a própria lei já estabelece o seguinte: o juiz, ao homologar aquele acordo, aquela composição dos danos civis, automaticamente determina com aquela decisão a extinção da punibilidade do agente. Você tem uma composição de um dano civil e essa composição do dano civil acaba repercutindo no âmbito penal. Por quê? Porque você trata ali da composição dos danos somente a questão pecuniária, a questão financeira, e acaba tendo uma repercussão penal. A outra situação que você pode trabalhar também, que é além da composição dos danos civis, é a transação penal. A transação penal, sim, foi algo muito inovador. Por quê? Porque a transação penal, ela concedeu ao Ministério Público uma certa liberalidade que ele não detinha, porque pelo Código de Processo Penal anteriormente, o Ministério Público estava submetido aos princípios da indisponibilidade e da obrigatoriedade da ação penal. Então, ele não podia dispor da ação. Ele não poderia simplesmente dizer, não vou denunciar aquela pessoa. O que aconteceu com a Lei 9.099? A transação penal fez com que, caso houvesse alguns requisitos devidamente cumpridos, com esses requisitos, poderia ser concedido ao Ministério Público a possibilidade de não denunciar, de não propor ação penal contra aquela pessoa, desde que houvesse a transação.
Aí a transação, que nós vamos ver mais adiante, também acaba implicando numa extinção da punibilidade. Então você já vê, já percebe aí duas situações que são despenalizadoras. A outra, a suspensão condicional do processo, ela ainda é mais ampla. Por quê? Porque ela não se aplica somente ao procedimento sumaríssimo, mas estabelece um período de prova que, após o seu cumprimento de 2 anos ou de 2 a 4 anos, o que é que vai acontecer? Você acaba percebendo que, ao final daquele período de prova, se por acaso não houver ou não acontecer nenhum descumprimento daquelas condições e, por conta disso, não havendo a revogação da suspensão, também será extinta a punibilidade. Então aí você percebe muito claramente a natureza dessas 3 medidas que foram criadas pela Lei 9.099 e a sua criação findou por determinar a possibilidade de que crimes e contravenções penais, infrações penais de menor potencial ofensivo, não tivessem que obrigatoriamente sempre se tornarem ação penal. E lembrando aqui, conforme nós trabalhamos no slide naquele momento, que uma outra situação que nós que trabalhamos processo penal também temos que ter em mente, que qualquer cometimento de crime deve permitir, justificar a prisão em flagrante do agente. No entanto, no caso de infração penal de menor potencial ofensivo, conforme eu mostrei no slide há pouco para vocês, também não se impõe essa prisão em flagrante, certo? E aí o que é que vai se perceber também é que também não se exigirá fiança. Será uma situação que comporta direto uma liberdade provisória. E essa liberdade provisória acaba sendo possibilitada pelo próprio delegado, que com compromisso do agente em comparecer ao juizado, em assinar o termo circunstanciado de ocorrência, isso aí já vai permitir que ele não seja preso em flagrante, certo? Então vamos aqui dando continuidade aos princípios. Esses princípios, eles são bem interessantes e que vocês têm que analisá-los muito bem. Por quê? Porque muitos princípios desses, às vezes a gente confunde, e isso de vez em quando tem aparecido em algumas provas. Você tem a oralidade, que eu brinco, oralidade não é porque a audiência tem que ser de hora em hora não, viu gente? Oralidade é porque tem que ser oral, tem que ser falado. Não é aquela, de hora em hora, professor. Não, é oral. Você tem que privilegiar essa oralidade, por quê? Porque é que se entende que essa oralidade, ela vai redundar, vai ter como consequência exatamente a celeridade. O outro princípio, a informalidade, conforme nós podemos ver aqui, certo? Então, essa situação da informalidade, ela vem muito naquela situação do princípio da instrumentalidade das formas que nós já temos no processo penal, certo? Agora, a grande questão é que você tem que ter muito cuidado com determinadas formalidades, porque aí vocês vão ver o que tem aqui no informativo 437 do Supremo Tribunal Federal, a questão da defesa técnica. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que quando se trabalha essa informalidade, ela tem um limite. E o limite está exatamente nos princípios constitucionais. Aqueles princípios que são decorrentes do devido processo legal. Dentre eles, a ampla defesa, o contraditório, certo? E o que se percebe na informalidade muitas vezes é numa situação que você está trabalhando uma audiência de transação. Há uma ânsia por parte do Ministério Público e do juiz que se faça aquele acordo logo. Mas aí, vamos pensar o seguinte, a pessoa, ela tem o direito de dizer, não, eu quero provar minha inocência, eu sou inocente. Mas por diversas vezes fica aquela ideia, não, faça logo o acordo, é melhor para você, é melhor para você. E qual é o problema que nós temos quanto a isso? A necessidade de uma defesa técnica, a necessidade de haver um defensor juntamente com aquele acusado, com aquele autor do fato, para que ele realmente possa ter sua defesa bem feita. Então, nem sempre você vai poder se utilizar desses princípios, certo? De uma forma que seja
absoluta. Você sempre vai ter que ter situações de limitação. Outros princípios, por exemplo, simplicidade, certo? Que foi trazido pela Lei 13.603 de 2018, de que é exatamente a questão da tramitação dos processos. O que é que se diz isso? Que perante o GECRIM, que é o Juizado Especial Criminal, se evite formalidades com rigor excessivo. Aí o que é que você vai percebendo? Modernização das comunicações na atualidade, refletida pelas manifestações dos sujeitos processuais, utilizando-se de uma linguagem clara e objetiva. Eu costumo dizer o seguinte, que o direito, como uma ciência social, ele também deve acompanhar todas as modificações existentes na nossa sociedade. Então, de repente, nós estamos hoje vivendo uma realidade de que a cada dia que passa, as pessoas se comunicam de uma forma cada vez mais precisa, imediata, até mesmo por conta desse estilo de comunicação que nós temos com base até mesmo no envio de mensagens pelas redes sociais ou mesmo por comunicações imediatas pela internet. Então isso faz com que a gente perceba o seguinte, essa simplicidade ela acaba redundando também, tendo como consequência a possibilidade de um processo mais célere, certo? E aí vão os outros dois princípios que nós estávamos vendo há pouco. Quais são? Exatamente a economia processual, certo? Que o que seria essa economia processual? A ideia de que o maior número possível de atos processuais deve ser praticado no menor tempo e de maneira menos onerosa para as partes e para o Estado. E, finalmente, nós temos aqui a celeridade, que é exatamente a questão da rapidez e agilidade do processo, mas vejam bem, rapidez e agilidade que chega ao resultado. Não adianta nada você atropelar os atos processuais e esse atropelo acaba por originar nulidades que toda aquela ideia de velocidade, de celeridade e economia processual é jogado por água abaixo. Então, o que se tem que ter em mente é exatamente isso, que muitas vezes esses princípios, eles têm que ser utilizados de acordo com os princípios que também tomam conta do processo penal, princípios que são utilizados no processo penal como um todo. Então, é exatamente assim que nós vamos ter ideia de como devemos estudar essa lei dos juizados especiais, certo? Então, vamos iniciar aqui a questão da competência. Essa competência, ela é muito bem definida exatamente aqui, ó. Você vê a natureza da infração penal. Por diversas vezes, nós já falamos que se trata da infração penal de menor potencial ofensivo. E, dentro desse critério, da questão da infração penal de menor potencial ofensivo, você tem que trabalhar o quê? Você tem que trabalhar as possibilidades de deslocamento da competência. A regra é, a infração penal de menor potencial ofensivo, ela deve ser julgada pelo juizado especial. Mas existem situações na própria lei dos juizados e outras situações que findam por deslocando a competência. Primeira situação, vamos lá, quando é impossibilitada a citação pessoal. Meus queridos, vamos pensar o seguinte, olha. Eu não tenho um princípio ali que a gente viu há pouco que fala de celeridade? Não é um princípio do juizado especial? Aí, de repente, eu trabalho com uma situação de citação pessoal que ela não é bem sucedida, ou seja, não se encontra o autor do fato. E aí, no processo penal, há uma solução para isso, uma citação por edital. Mas a nossa experiência já sabe e já determina que essas situações de citação por edital, na realidade, significa que o processo vai ficar lá. Antigamente, né? Porque agora o processo é virtual, o processo ficava lá na prateleira, esperando. E aí, que celeridade era essa? Ó, nada de celeridade. Então, o legislador já foi muito feliz quando ele entendeu. Tira a questão da citação por edital. Por quê? Porque aí um processo que para no juizado não vai ser célere, porque ele não vai acabar tão cedo.
certo? Até mesmo por conta do artigo 366B do Código de Processo Penal, que determina a suspensão do processo nos casos de citação predital. Então, remete para o juízo comum, tranquilo. A outra hipótese, que nós vamos ainda ver, é a questão da causa ter uma certa complexidade. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês, gente, que complexidade não é que é um processo difícil juridicamente, não. Porque vocês estão estudando para concurso, é para isso. O juiz, o promotor, o defensor, eles sabem direito. A complexidade demandada e trabalhada deve muito mais ser entendida com a questão da complexidade de produção de provas. Vamos imaginar uma questão de uma perícia a ser realizada, que é uma perícia difícil. Isso vai acontecer o quê? Vai diretamente intervir na questão da celeridade. Celeridade não é um princípio do juizado especial? Então, se uma perícia que tem que ser feita e vai demorar muito a ser realizada, o que é que você vai perceber? Vai perceber que, infelizmente, nesse caso, a celeridade não vai ser cumprida, certo? Então, aqui, novamente, em vermelho para vocês, ó, contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. A multa não importa, a multa não entra para a contagem. Pode ter multa, tem 2 anos e tem uma multa, não importa. O que vai valer é a questão da pena privativa de liberdade. Submetidos ou não a procedimento especial, mesmo que haja procedimento previsto em lei especial. Excluídas as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lembrando também aqui, outra situação que eu falei, ó, conexão e continência com infração penal comum. Então, vamos aqui só lembrar aqui para vocês, olha, essas duas súmulas. Por quê? Porque essas duas súmulas, elas são muito importantes para a contagem do prazo. A súmula 243 do STJ diz o quê? O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada ultrapassa. Vai ser feita uma soma, era 1 ano, somou, vai ser 2 anos, já não tem direito à suspensão. Se no caso da transação, somou, passou de 2 anos, não teria o caso. Como a súmula 723 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado. E se a soma da pena mínima da infração mais grave, com aumento mínimo de 1/6, for superior a 1 ano. Então, quaisquer aspectos que, por acaso, eles venham a influir na contagem da pena mínima ou máxima, mínima para suspensão e máxima para transação, aí você vai ter sim uma situação de modificação da competência, certo? Então, o outro ponto que nós vamos ter que trabalhar é a questão da competência territorial. Isso é muito simples. Por quê? Porque a gente trabalha a teoria do resultado. E aqui nós temos uma pequena diferença entre o Código de Processo Penal e a Lei 9.099. O Código de Processo Penal é muito claro a questão da competência territorial estabelecida de acordo com o local da consumação do delito, conforme vocês podem ver aqui, certo? Já o artigo 63 da Lei dos Juizados, ela vai para outra situação, é como se ela adotasse o princípio da atividade. Então, como nós temos aqui uma lei que é extravagante, uma lei mais específica, você vai ter que entender a aplicação do artigo 63, certo? Que a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Aqui, você vê pelo artigo 70 do Código de Processo Penal, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, você percebe aqui uma distinção, certo? Então, vamos começar a ver situações que são trabalhadas e se mostram como situações excepcionais de aplicação da lei do juizado especial e acabam se excepcionalizando a questão da regra de competência. A primeira situação está lá com o Estatuto do Idoso. Se todos perceberem, no próprio trecho, o próprio Estatuto do Idoso, ele já trazia em seu bojo a ideia da aplicação da lei do juizado especial de forma indistinta.
Então, o que é que você tem disso aí, certo? É exatamente aquela ideia de que todos os procedimentos seriam submetidos ao juizado especial. No entanto, o que é que aconteceu? Nós tivemos a ADI 3096, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2010. E esse julgamento em 2010, o que é que trouxe para todos nós? Que o artigo 94 da Lei 10.748 de 2003 tem que ser interpretado somente quando for favorável ao idoso, não podendo beneficiar quem violou os direitos. Então, o que é que se percebe? Que esse procedimento, quanto aos prazos mais rápidos, deve sempre ser aplicado em benefício do idoso. E os institutos despenalizadores não podem ser utilizados também em benefício do infrator. Aí você vê aqui esse quadrinho que eu fiz, ó. Pena igual ou inferior, aplica-se o procedimento sumaríssimo, assim como as medidas despenalizadoras. Aqui vai ter o critério da pena, a pena de 2 anos. Os outros crimes que não eram de infração penal de menor potencial ofensivo, com pena superior a 2 anos que não ultrapassava 4, pela lei, eles deveriam ser aplicados indistintamente para o Estatuto do Idoso. Mas com o julgamento da ADI 3096, você passou a ter uma diferença em relação a isso, certo? Para que nós encerremos aqui esse bloco, vou só terminar essas duas situações aqui, que é exatamente os acusados com foro de prerrogativa de função. Ou seja, aquelas pessoas que detêm um cargo que normalmente não são julgados pela justiça comum, são julgados diretamente pelos tribunais. Então, nesse caso, dessas pessoas não são julgadas, não se aplica esse procedimento do juizado. Agora, lembrar que as medidas despenalizadoras são trabalhadas para essas pessoas. E também a questão dos crimes eleitorais, certo? Porque mesmo você trabalhando o procedimento eleitoral, você vai ter um deslocamento da justiça comum para a justiça eleitoral. O que é que se percebe é que, nesses casos de prerrogativa de função, há o deslocamento do órgão competente, certo? Mas o procedimento continua o mesmo, se aplica o mesmo. Prerrogativa de função, tribunal, de acordo com a função exercida. E nos crimes eleitorais, a questão da justiça eleitoral. E assim, nós encerramos mais o primeiro bloco da disciplina, e eu espero que você tenha gostado e já esteja preparado, ansioso, vai tomar uma água, vai ali tomar um café e voltar já para assistir o segundo bloco, com quem vamos compartilhar e trabalhar o restante da parte dos juizados especiais criminais.